Zé, o Danadinho, com o Paulo Lima, com o Leandro Quesada e com ele. Todos os dias é um prazer, todos os dias eu acordo, aí vou lá, leio meu jornal no tablet, né? Nós somos modernos, né? No tablet e tal. E aí ligo a TV e vejo o Lívia Nepomuceno ao lado dele. Luciano Calheiros no Bom Dia Fox. E hoje com a gente no Expediente. Tudo bem, Calheiros? Bem-vindo. Tudo bem, João? Tudo bem, abraço meu amigo? Pra você, abraço pros colegas aqui na bancada, abraço pra todo mundo em casa. Vamos lá, né? Aquecer aí o Mercadão da Bola. Vai ser uma noite quente de segunda-feira, hein? Notícias. Notícias. Muito bem, cara. E a sua sugestão? Quem deu a sugestão da enquete foi o Calheiros, viu, pessoal? Quem vem mais forte no mercado da bola? Palmeiras ou Flamengo? Ou outro que você acha que pode aí surpreender? Será que o Grêmio pode surpreender? Será que o Corinthians pode surpreender? Inter pode surpreender? Quem será? Cruzeiro? Já a gente quer saber a sua opinião aqui no nosso programa. Mas agora vamos então até São Paulo, mercado da bola do futebol paulista. Diego Bertozzi chegando diretamente do Pacaembu. Ô, rapaz, você está num símbolo do futebol de São Paulo e brasileiro, que é o Paulo Machado de Carvalho. Tudo bem, Bertozzi? Sempre bom tê-lo aqui no Expediente Futebol, Bertozzi. Valeu, é recíproco, João. Um grande abraço para você, a todos os amigos do Expediente Futebol. Escolhemos o Pacaembu, é a casa de todos os paulistas e neste assunto, né, tão comentado, que é o mercado da bola nesse período sem jogos, sem calendário de Campeonato Brasileiro e outras competições. Falando do Corinthians, né, o Corinthians confirmou hoje a informação que já vínhamos trazendo ao longo da programação. O volante Richard, de 24 anos, vem para o Corinthians em definitivo. A informação que a gente tem, embora o Corinthians não confirme, é de que o Timão adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que esses direitos pertenciam ao Fluminense, e parte dos outros 50% ligados ao Atibaia, time do interior paulista, inclusive chegou na semifinal da Copa Paulista. Então o Corinthians fica com uma parte desse percentual, mas uma outra parte ainda fica com o Paulista. Este é o quinto reforço do Timão para 2019. O Corinthians já contratou o lateral direito Michel Macedo e o atacante Gustavo Silva, que inclusive já foram apresentados e treinaram com o elenco nesta temporada. O atacante André Luiz, que jogou a Série B pela Ponte Preta, e o comandante Fábio Carille, confirmado pelo Corinthians na última sexta-feira. E o Carille só pode vir para o Brasil no fim do ano, mas à distância já conversa com a cúpula corintiana para a montagem do elenco. E Leandro Castan tem o aval do Carille para voltar ao Timão, ele que é campeão brasileiro e da Libertadores pelo Corinthians. A informação passada pelo nosso colega Fábio Azevedo é de que o pai procurador dele tem uma reunião hoje com a diretoria do Vasco para definir se ele vai continuar em São Januário. Outro jogador que o Corinthians busca é um meia e também tem o sinal verde do Carille, o Sornosa, equatoriano, que não fez uma boa temporada pelo Fluminense e tem características hoje necessárias ao time que o Corinthians tem. Estava acompanhando. Então tá bom, muito obrigado, Bertozzi, valeu, hein, pela participação aqui no Expediente Futebol, falando do mercado da bola, especificamente do Corinthians. Richard já foi anunciado, já apareceu lá no site do Corinthians, muito bem-vindo. E o Castan, hein? Nosso companheiro Fábio Azevedo está em cima da informação e parece que o Vasco não está disposto a facilitar, não. Quer a permanência do Castan. Mas aí entra aquela situação, o interesse do jogador, o interesse do pai, o interesse do Corinthians. Multa rescisória. Enfim, o jogador também tem que respeitar o contrato, né? Porque toda tem contrato até o final do ano que vem. Toda vez que o jogador estiver insatisfeito, quiser falar, vou pegar minha mala e vou embora, como é que fica? Tem que respeitar o contrato. Por isso existe um contrato. Por outro lado, o Vasco da Gama também está com um pires na mão, está numa situação financeira que não é das melhores. Está precisando de dinheiro. Porque se eu sou do Vasco da Gama, dirigente do Vasco, presidente do Vasco, e o jogador fala: não sei se eu estou querendo ficar aqui. Tchau, amigo. Tchau, vai embora. O que o Vasco mais precisa é de jogadores que queiram vestir a camisa do Vasco para ajudar o Vasco a ser competitivo. Milton Mendes acabou de sair aqui em off e disse pra gente: muito difícil motivar jogadores que estão numa situação como essa no Vasco da Gama. Acertou salário agora, mas os salários estavam atrasados. Perspectiva ruim para a próxima temporada. Então, sei lá, agora se for para ficar com o Castan também de bico, com o nariz torcido,
Libera o cara. O Castanho... No Corinthians, ele cairia muito bem. O Corinthians não tem um zagueiro como o Leandro Castanho. Mas o Castanho, eu não acho que o problema ali seja desmotivação. Acho que essa reunião do pai do jogador com o Alexandre Campelo, com o presidente do Vasco, é mais para ter garantias, né? De que 2019 será um ano diferente de 2018. Que a gente também não pode ignorar aqui o clube que abriu as portas para a volta do Castanho no futebol brasileiro. Sim, sem dúvida. O Vasco foi quem bancou, foi quem acreditou. E sinceramente, pelas perspectivas econômicas para 2019, qual é a grande diferença do Corinthians para o Vasco? Não, eu acho que o Corinthians tem mais dinheiro em caixa, Calheiros. Não, o Vasco porque arrecada mais. Exatamente. Mas tem problema. Não tem dúvida. Se a gente colocar na balança o lucro e despesa, o produto final não vai ser muito diferente. Os problemas do Vasco são maiores. Não. A folha do Vasco é mais barata. Sim, mas os problemas são maiores. O elenco do Vasco é mais barato. E tem um dado, né? A dívida do Vasco é maior. O Corinthians tem no elenco 2 jogadores que, olha, representam aproximadamente uns 7 do Vasco. Cássio e Fagner. Aí o Jadson. Fora o Jadson. Quer dizer, o Corinthians tem... O que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians arrecada mais que o Vasco? Mais que o Vasco. O Corinthians tem mais capacidade, até pelo plano de sócio-torcedor, o estádio. Sim. Com certeza vai arrecadar mais. O que eu quero dizer é que hoje, o pepino que representa a Arena Itaquera para o Corinthians pagar isso tudo misturado no bolo das despesas... Não, outro dia a gente conversava. O ponto final, é claro que o Corinthians vai sair com mais dinheiro que o Vasco, mas a diferença não é tão grande assim não, como a gente imagina. Outro dia a gente conversava no Reta Final, programa de terça e quinta à noite. O Corinthians deve ter, assim, a gente chutando, né? Vamos esquecer de patrocínio e tudo. Mas deve ter na mão, cerca de 300 milhões de orçamento para esse ano. Então, quer dizer, eu acho que é um dinheiro muito maior do que o dinheiro do Vasco. Só com direitos de transmissão. Exatamente. Outras possibilidades. Exatamente. Então, nós estamos esquecendo essa história da bilheteria que vai direto para pagamento da arena e tudo. Sabe quanto o Vasco tem para fazer contratações? Diga. 4,4 milhões de reais. Então, esse é o problema. Eu acho assim que O Vasco tem problemas maiores do que o do Corinthians. É incomparável, com certeza. Eu sei que essa preocupação que é demonstrada na análise do Luciano é uma preocupação das duas torcidas, mas o Corinthians tem como fazer. O Corinthians tem de onde tirar. O Vasco da Gama, Luciano, não tem, esse é o problema. Porque o Vasco tem receitas penhoradas, tem tem problemas os dois devem, esquece o estádio, tá? Claro! Os dois devem muito. O que eu estou querendo dizer é que, em realidade, para se jogar futebol, em termos de grandes equipes e grandes conquistas, o Corinthians pode ter 300 milhões. Mas eu duvido que vai aplicar tudo isso no futebol. Não, ele tem uns 200 para colocar no futebol. Não tem condições de aplicar tudo isso no futebol. Ele tem uns 200 para colocar no futebol. O passivo que está para trás... Tem muita dívida. A folha de pagamento... De quanto é a folha de pagamento do Vasco? Você falou aí, Luciano? Não, eu fiz a comparação aqui que só o Corinthians tem 2 jogadores, além do Jadson, que só o Cássio e o Fagner na balança vão 7 do Vasco. Não, porque a folha de pagamento do Corinthians está em torno de 8, 9 milhões. E aí eu te pergunto, fora o 13º. Com toda essa diferença na folha, qual foi a colocação do Vasco e a colocação do Corinthians do brasileiro? Não, os dois custo-benefício. Os dois times foram ridículos. Eu vejo a perspectiva do Corinthians maior do que a do Vasco em 2019. Mesmo considerando que o Corinthians, por enquanto, não trouxe contratações de impacto para a gente imaginar realmente que possa fazer... Contratações que resolvam. Agora, o Quesada, Theo, Calheiros e Paulo Lima, um ponto interessante em cima disso que o Calheiros está colocando... O Vasco é a 5ª maior dívida do futebol brasileiro, 506 milhões de reais. O Corinthians tem a 7ª maior dívida, 448,4. Não são realmente dívidas. Não, agora tem de ver o que está acertado e não está ainda. O que eu estou dizendo é o balanço final. O que eu estou dizendo é o balanço final. Eu não estou aqui comparando receitas para você aplicar no futebol do Corinthians nem do Vasco. Não é isso. Eu estou dizendo no balanço final, e a gente vai ter esses números aí. Créditos e débitos. Exatamente. Você vai ver que a diferença não vai ser tão grande assim, não. Não vai ser tão grande. O Corinthians está com um pepino que, por exemplo, o Vasco não tem, que é pagar um estádio.
O Vasco, assim como o Corinthians precisa de uma organização para equilibrar as suas contas, que tem, obviamente, uma arrecadação maior, tem mais potencial do que o Vasco, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que o Vasco também, se conseguir se organizar, com a quantidade menor que ele tem para investir no futebol, ele pode conseguir mais resultados. Talvez tenha um ponto que seduza o jogador e é compreensível. Acho que seduziria todos nós aqui. O Corinthians, esse ano ainda, não atrasou o salário. O Vasco atrasou os salários. Isso também é algo que entra na discussão, né? O detalhe do Castan é mais ou menos o que a gente pode pensar assim. Vocês permaneceriam no Vasco ou iriam para o Corinthians? Eu acho que o projeto Clube de Regata Vasco da Gama ele é tão grande como o Esporte Clube Corinthians, João. É tão grande. É evidente que o Corinthians atravessa um momento financeiro talvez mais equilibrado, tenha mais investimento, como a gente falou aqui sobre cota de televisão. Mas se for pensar numa administração para futuro, havendo uma boa proposta para permanecer no Rio, por que não? A não ser que haja exatamente uma daquelas ofertas irrecusáveis. Agora, o contrato do Castan vai até 2019. A expectativa para o Corinthians não é melhor em 2019 do que para o Vasco? Eu acho que é muito melhor. É melhor porque você está trazendo um Fábio Carille, um técnico que já é vencedor, campeão 2 vezes pelo Estado, campeão brasileiro. Você coloca no currículo do Corinthians um plus, que é o técnico. Isso aí é evidente que é. Né? Agora, quem serão os jogadores a serem contratados? Você acha que há necessidade, por exemplo, de trazer como você costuma dizer, trazer um novo zagueiro para o Corinthians e o Leandro Castanha, essa peça salvadora? Para o Corinthians talvez não seja, mas para o Vasco ele será titular absoluto e pelo que ele representou nessa reta decisiva aí, apoio da torcida, liderança e apoio da diretoria. Ele pediu a contratação de um zagueiro. Então é isso que pesa, João. Aí é que pesa quando eu falei do nome do Carille. Se o Carille pede e a diretoria do Corinthians está a fim de investir, quanto recebe no Vasco? O X vai receber 4X no Corinthians? Aí não tem como fechar as portas para o Leandro Castan. Tem que deixar São Januário aberto para ele, boa viagem, e vai jogar em São Paulo. Lembrando que o Castan é um jogador histórico no Corinthians, né? Foi campeão da Libertadores em 2012. Brasileiro. Mas ele resgatou o futebol dele no Vasco, Vasco, como o Carille falou. Não, eu concordo com uma coisa que o Paulo falou. O Leandro Castan é importante para o Vasco. Mas para o Corinthians, Paulo, também. Porque ele é melhor que o Henrique e ele é melhor que o... Em bom nível, né? Fisicamente legal. Então, estamos falando de jogador bem fisicamente. O Leandro Castan é o zagueiro que o Corinthians precisa. Por exemplo, se tivesse Pablo e Balbuena lá, ele jogaria? Não. Onde eu quero chegar. Não. É aonde eu quero chegar. Não sei. Pablo e Balbuena não. Não tem mais. Em bom nível, não bem tem mais. fisicamente. Mas eu estou dizendo assim, no Vasco... Não, esse Leandro Castan do Vasco não jogaria. Ele teve problemas de ordem Ele teve médica. um tumor no cérebro. Isso é um negócio muito sério. Agora, Seríssimo. Henrique e o menino que está da base lá. O Léo. Léo Santos. Você pode jogar com o Léo e Leandro Castan. Pode jogar com o Henrique e Leandro Castan. Você tem hoje no Vasco 2 zagueiros que se estiverem em forma, os 2 jogam no Corinthians. Leandro Castan e o Breno. E o Breno. Os 2 jogam no O Corinthians. Breno, uma Se eu pena, sou o né? Vasco, eu faço todos os esforços para manter o Leandro Castan. Só que é isso que o Luciano está falando. Eu discordo do Luciano, que eu acho que a perspectiva do Corinthians é melhor. Mas o Luciano tem razão. Não falei perspectiva. Eu quis dizer que a realidade financeira no final da balança, na contabilidade dos 2 clubes, mesmo um faturando o triplo do outro, o que tem de receita e despesa aqui, o que tem de receita e despesa aqui, a diferença final ela não é tão grande como a gente imagina. Discordo. Não, é disso que eu discordo. Mas não é tão grande. Não, isso eu discordo. Discordo e prova. O Corinthians tem dinheiro. É que o Corinthians tem que falar para o mercado, gente, que não tem dinheiro porque ele tem um estádio para pagar. Vocês entenderam a sacada? Sim. Eu estou falando há 2 anos isso e as pessoas acham que eu estou falando por falar. Não. Um clube que ganha da televisão 300 milhões de reais não pode falar que não tem dinheiro. Porque se tem dinheiro, por que saiu vendendo todo mundo? É isso, porque não pode gastar, tem que fazer dinheiro, porque só com a bilheteria não vai pagar o estádio. A ideia do Corinthians era, o estádio paga o estádio, né? Quando fez o estádio. O Rosenberg hoje deu uma entrevista o estádio que paga o estádio. 650 milhões. O estádio paga o 650. estádio. Sabe quanto que é a parcela mensal do Corinthians para pagar o estádio? São 5 milhões e 900 mil reais. Vai ter mês que não vai fazer essa bilheteria, amigo. Você soma aí sem Libertadores, inclusive, porque você tem a Libertadores, você pode meter o ingresso lá 200, 400 aí ajuda. pau. É verdade. Então é o seguinte, no mercado,
Se alguém do Corinthians quiser desmentir, que venha a público, o nosso canal está aberto aqui para falar, para desmentir o que eu estou falando. O Corinthians tem que arranjar desculpa para a opinião pública que não tem dinheiro, porque senão não vai dar para renegociar o valor O Corinthians também não vai pagar esses 600 e poucos milhões, esquece. O Corinthians não tem dinheiro para pagar isso daí, não vai pagar. Daqui a pouco vai pegar a chave do estádio e vai falar, toma, não, voltamos para o Pacaembu. Então isso é uma grande desculpa, porque se alguém quiser que eu aqui acredite que um clube que tem 300 milhões só da TV para fazer futebol e fica reclamando que não tem... Mas o que é desculpa, cara. Então tem algo muito errado Claro, lá, é isso que está errado. Tem um negócio errado chamado estádio, Luciano. O Corinthians tem sido refém de empresário. Empresário hoje não oferece jogador. Mas o Corinthians é refém de empresário desde quando ele foi campeão mundial. Tem empresário hoje no mercado que não oferece pro jogador. Aliás, simplesmente comunica que vai jogar no Corinthians. Os dois citados aqui, Corinthians e Vasco, são reféns de empresário. São reféns de empresário. Aliás, do mesmo empresário. Exatamente. CL Futebol Clube. Tem empresário que fala assim, ó, Não é PL, esse aqui é o técnico, vai treinar o seu time aí, ó. É o mesmo empresário que comanda o meio-campo dos dois ali. CL Futebol Clube. Eu discordei cordialmente para dizer o seguinte, Luciano. Essa história de falar que o Corinthians não tem dinheiro não é bem a verdade total. Se bem que não tem verdade total, ou é verdade ou é mentira, né? Mas assim, quem não tem dinheiro é um Paraná Clube, uma Chapecoense, um Sport Recife. Esses times têm dificuldades para fazer futebol e até conseguem fazer um trabalho legal. O Fluminense não tem dinheiro também. Fluminense não tem dinheiro, o Botafogo não tem dinheiro, o Vasco citado por você não tem dinheiro. O Fluminense terminou na frente do Corinthians? Terminou. Terminou. Não, então tá bom. Não, aí é gestão de futebol, Paulo. Não, mas então, se o dinheiro é uma coisa. Se o dinheiro pesa para montar um time e termina atrás do Fluminense que está de Pires na mão. O Flamengo tem tanto dinheiro contra o Palmeiras e não conseguiu ser campeão brasileiro. Mas tá na Libertadores do ano que vem, é vice-campeão brasileiro. Mas disputou a final da Copa do Brasil. Mas só campeão que interessa? Em termos de dinheiro, a gente pode discutir o Corinthians. Agora, em termos de futebol esse ano, o Corinthians não é referência para ninguém. Aí é outra coisa. O Corinthians foi ridículo. Nós estamos discutindo dinheiro. Foi ridículo. Pô, ganhou o Paulista dentro da casa do Palmeiras. Ganhou o Paulista. Da Copa do Brasil foi mal? Foi muito mal. Mas quase caiu no Brasileiro. Quase caiu no Brasileiro. Quase caiu no Brasileiro. Mas o João tem razão, né? Ganhou um título estadual e ganhou um estadual, gente. Mas no Brasileiro não tem como discordar do Theo do Paulista, no balanço da temporada foi mal, horrível. Ganhou o Paulista com a base do ano passado. Com a base do ano passado. Desmontou o time. Pra mim foi horrível. O Corinthians ganhou um campeonato paulista só. Não, no Brasileiro os dois, o Theo tem razão. Você vai lembrar que ele foi vice-campeão da Copa do Brasil daqui a 10 anos? Chegou na final. Daqui a 10 anos você não vai lembrar que ele foi vice-campeão. E outra coisa... Terminou atrás do Fluminense, pô. Não, mas o Fluminense, mas é por isso que você está dizendo. O Fluminense terminou na frente do Corinthians. Não é mérito. Não é mérito. Não é mérito. Por causa do financeiro é. Não, no futebol não é mérito, porque o Corinthians foi muito mal. O Campeonato Brasileiro do Corinthians foi horrível. Foi horrível, gente. Não é um campeonato para um time que tem esse dinheiro que eu concordo com o Quesada que tem, para um time que tem a estrutura que tem, disputar o Campeonato Brasileiro até as duas últimas. Até a última. Ele estava correndo o risco de cair. O Corinthians ficou 2 pontos acima das outras. Sabe, a temporada do futebol brasileiro não é só o Campeonato Brasileiro. Temos o estadual, a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, no caso do Corinthians foi Libertadores, e o brasileiro. Eu acho que... Voltando na balança, eu discordo um pouquinho do Theo. Eu acho que... Pelo que se desenhou no cenário do Corinthians para 2018, eu acho que fica até acima da expectativa. Ué, mas então abaixo é rebaixado. Mas aí que tá, eu tô falando do conjunto da obra. Objetivos. O Corinthians entrou, não vamos esquecer aqui que o Corinthians venceu um campeonato estadual, derrubando na decisão. O clube com o maior poder econômico do futebol. Tinha a base forte do ano passado. Tudo bem, também, né? Vamos começar por esse ponto. Copa do Brasil, a mesma coisa. Estadual Você elimina o Flamengo, que é um clube que investiu que o Corinthians talvez não tenha investido em 2 anos. E o Corinthians eliminou o Flamengo. Verdade. De que forma? Aí você tem um time limitadíssimo. De que forma qual é o teu objetivo? Em 2 jogos deu um chute no gol. Mas qual é o teu... Esse não é o Corinthians. Com esse elenco... Qual é o objetivo do Corinthians no Brasileiro? Não é ser campeão. Não é ser campeão. Eu acho que a partir do ano que entra se manter na primeira divisão. Se manteve.
Aí Se não é manteve. padrão Esporte Clube Corinthians. Né? Mas tudo Não bem, é. mas aí Não é. tem que No mínimo navegar tem que ser uma vaga na conforme o mar. Libertadores. Tem que brigar lá em cima. Tem que né? navegar conforme o mar. A realidade é essa. Por isso que eu estou dizendo. Me assusta muito quando a gente fala de um clube que é o maior vencedor no futebol brasileiro nesse século, Sem dúvida. que é o que mais inferiorou título e grandes conquistas. É por isso que eu disse que foi Tá com o ridículo. Pires na mão desde 2014 para botar um name right no estádio. É. Como é que pode isso, gente? Você bota Mas o isso... estádio é do Corinthians? Ainda não, mas tem que pagar. Diz que é, né? Diz que é, né? Diz que é, mas eu não consigo entender. E É não muita tem patrocinador incompetência. master, estão me lembrando aqui. não Não tem tem na camisa. patrocinador master, não vendeu o name rights do estádio. Gente, nós já vamos para segunda Copa do Mundo depois da Copa do Brasil. O que estádio- foi quando o o estádio foi O inaugurado. estádio do Corinthians é um financiamento Estádio da como se estreia da fosse... Copa do Mundo. O estádio do Corinthians é um financiamento como se fosse a casa, o apartamento que a gente compra. Sim, sim. Se você não pagar, uma hora o banco vem e tira. Só que a gente tem que honrar. né? Qual que é o banco? Tem um monte O de banco- gente que- O banco é a Caixa? Tem um monte de gente que não honra, perde. É caixa, cara. né? Então, a situação... A Caixa não pega, A não. situação do Corinthians é essa. Só que tem uma diferença. Acho que é importante a Se gente... outro, Acho Caixa que é não importante pega, a gente não. salientar isso. Se você está comprando uma casa financiada ou um Vou apartamento... comprar o meu na Caixa, então. Se você está comprando Não, uma da gente, casa... toma. Por favor, gurizada. Se você está comprando uma casa ou um apartamento financiado e não paga, o banco vem e tira. No caso do Corinthians, se o banco tirar, vai fazer o que com o estádio? Vai dar o estádio para o Palmeiras? Não precisa que o Palmeiras tenha estádio. O Santos não vai subir a serra para jogar em Itaquera. O São Paulo tem o Morumbi e a Portuguesa logo logo vende o Canindé. Então vai fazer o quê? Você vai destruir um estádio de 1 bilhão e tralalá para fazer o quê? Um shopping center em Itaquera, na zona leste de São Paulo? Então esse é um problema que, se não tiver esfera política para tratar, o Corinthians devolve a chave. É muito sério isso. A gente está falando aqui, Você acha que isso pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Isso pode acontecer. Agora, eu tenho a impressão, Quesada, de longe, eu só tive uma vez na Arena Corinthians, que foi na abertura da Copa de 14, Brasil e Croácia. Eu tenho a impressão, à distância, que a torcida do Corinthians, que é fantástica, né? É inigualável em muitos aspectos, ela abraçou o estádio, ela gosta do estádio, ela Ela tem vai lá. orgulho, ela tem Não importa orgulho. que é longe, ela vai. Ela tem orgulho, sim. Abraçou, mas também tem uma verdade. Se bem que no Pacaembu também era a mesma coisa. Quando chove quinta-feira e o time está brigando, viu, Luciano, para não cair, tem torcedor que também dá uma abandonada. Só que não é porque é Itaquera. Porque a concentração de corintiano na Zona Leste, você tem 5 milhões de habitantes na Zona Leste, tem mais gente na Zona Leste do que no Uruguai. Então o torcedor vai, mas dá uma desistida. Mas desistia também no Pacaembu. Agora, que abraçou o estádio, abraçou. O estádio é maravilhoso. Tem orgulho do O que estádio. Maravilhoso. o que me assusta é isso, porque olha só, se a gente pegar o modelo de negócio, a gente não vai aqui comparar, claro que vão ter diferenças contratuais, mas vamos pegar o Grêmio. Quem arrecada mais, Corinthians ou Grêmio? Corinthians. Corinthians. O Grêmio, assim como o Corinthians, fez um acordo com a empreiteira, que inclusive também está todo enrolado aí na nossa Lava Jato, Lava enfim. Jato. E tá lá, o Olímpico que foi entregue no acordo está abandonado. Quem passa no Olímpico e gosta do Estádio Olímpico chora com o que está acontecendo com o Estádio Olímpico. Que tristeza. Tem mato crescendo no estacionamento. Lamentável. E aí o Grêmio, mas não é mais problema do Grêmio, ele entregou para essa empreiteira. O Grêmio também não vendeu name rights no estádio. É Arena Grêmio, não é? Arena Mas você do vê o Grêmio, Arena do Grêmio, obrigado, Pel. Você vê o Grêmio hoje chorar pitanga para pagar o estádio? Não, o Grêmio quer comprar o estádio. Mas enquanto não compra, tá pagando. Pois tá, não tem Os valores problema. são Tá menores, né, pagando. Lu? Os É valores óbvio que, são mas eu tô dizendo, o Grêmio já acrescentou isso à sua despesa. E com a receita que fatura, por quê? Qual a diferença? O Grêmio fez futebol, e aí que eu digo, quando a gente fala muito do Paulo Nobre, do Gagliotti, a gente fala do Eduardo Bandeira de Mello, mas o Romildo Bolzan fez futebol montando um time barato, campeão, e hoje com as dívidas todas equacionadinhas. O Grêmio paga rigorosamente em dia elenco e funcionário. E tá aí, ó. E vai pagar o ganhando estádio. Libertadores, ganhando Copa do Brasil. O Bolzan, inclusive, falou... Campeão O estadual. Bolzan falou isso pra gente quando ele veio participar aqui ao vivo no Expediente, no antigo estúdio. E lá, hein? E se a gente falou que vai falasse pagar o aqui estádio, metade do tempo que a gente fala do Grêmio, do Corinthians, falar do Grêmio, aí eu acho que faturava muito mais. Só lembrando um outro E também outro ajuda o fato argumento. do Grêmio nos últimos anos ter chegado Copa do Brasil, Libertadores. Só que tem um detalhe. Grêmio voltou ao argumento. topo O do Grêmio futebol, né? tem uma receita e cria uma riqueza que o Luciano tem razão, que é menor do que a do Corinthians, só que ele vai pagar menos pelo estádio também. Tem muito sócio-torcedor, né? Exato. Pela Agora, rivalidade o entre Inter e Corinthians, Grêmio, um vai esse puxar o outro valor pro do outro. estádio do Corinthians, que vai cada
cada vez mais aumentando, tem juros. Sim, e não tenha dúvida disso. Vai chegar uma hora que esse negócio vai virar algo incontrolável. Por isso que eu estou falando que precisa de um ajuste, né, para saber quanto é. E o Luciano falou um negócio de naming rights. Tivesse vendido o tal do bendito naming rights, que cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque você vai associando... Exatamente. Você teria, Itaquerão, você estaria Itaquera, respirando, exatamente. Você estaria respirando nesse momento. Exatamente. Essa parcela de 5 milhões, ela seria paga com a conta do naming Um rights. outro argumento que eu digo que o ano do Corinthians não foi nada bom com relação ao futebol. O Corinthians está fora da Libertadores. Está fora por causa do Assim, Brasileirão. não dá para imaginar um time, o maior vencedor da última década, está fora da Libertadores. Hotel, se na jogar última Sul-Americana, rodada verdade. tivéssemos um resultado positivo para Vasco ou para o Ceará, E estava fora da Sul-Americana. estava fora da Sul-Americana. É verdade. Muito bem. Talvez não venda também o naming rights, e acho que isso é um fato, pela história que envolve a construção do estádio. Não saindo muito da nossa seara esportiva, né? Somos um programa de esporte, mas acho que isso também atrapalha. A manifestação política do agora passado. você Só não vai pode ver esquecer um ali a detalhe origem, também, João. né, O Corinthians, hoje, nessa situação que atravessa, tem que se agarrar com o que pode. Quando ganhou o Campeonato Brasileiro com o próprio Carille, não tinha Libertadores. Porque senão, a gente viu o que aconteceu esse ano com as duas competições. É verdade. O Corinthians naufragou, pagou a conta no Brasileiro. E aí que tá. Eu, sinceramente, eu não acredito que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar nesse cenário que está se desenhando para Com o 2019. Carille, você acha que não... Acho que não. Não vai, Não né? acredito. Tem muito potencial. Acho que pode fazer uma temporada muito melhor. Posso queimar minha língua. Tá muito cedo pra gente falar em 2019. Posso queimar minha língua perfeitamente. Mas não acredito. Não vai mudar, que tem aquele ano que eu não acreditava e você... Não. Mas ali não foi. Não, também... Não, é que eu tomei um banho de É que você. eu tomei um banho. Eu admito, aí foi que tá. 7-1. Não, Você eu não meteu 7 a 1. disse que o Corinthians era brilhante. Não foi isso que eu disse. Eu disse no início do ano que falava, olha, eu vejo o Corinthians mais organizado que o Palmeiras. Foi isso que eu falei na véspera do primeiro clássico. Aí eu montava o time, Fagner, Cássio, Fagner e Walter, né, na zaga. E aí era mais o trabalho do Fábio Carille. Pessoal, então é o seguinte, solta pela primeira vez no programa de hoje, porque vai soltar muito, a vinheta do Mercado da Bola. Manda a bala aí. Mercadão da Bola. Vamos lá com a nossa vinheta mais tocada nesse período de final de ano e início de ano novo.